de Martinópolis. De Martinópolis. Todos, vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor Arthur Zick, conhecido de todos, bastante conhecido, por sinal, de todos. E eu acho que o Arthur dispensa maiores apresentações, mas quero dizer para ele que esse convite que eu e o Nilson estamos dirigindo a você, Arthur, representa o serviço que vocês dirigem no Pérola Byton. E fazer aqui também uma homenagem ao nosso querido Mário, que muito contribuiu para o desenvolvimento da reprodução humana. Então, Arthur, fica à vontade, e é uma honra e um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, na nossa reunião, que vem sendo online desde o ano passado, e, felizmente, está tendo uma participação bastante grande. Então, você tem o tempo disponível para você falar para nós quando indicar e como fazer a reprodução assistida de baixa complexidade no consultório. Por favor, Arthur. Então, eu queria agradecer ao convite, Baracá, mas você sabe que eu estava tão bem, tão alegre, você conseguiu mexer comigo antes da aula, né? Não sei se foi legal, né? Não dá para não se emocionar toda hora que a gente fala do Mário. Eu estava esperando me emocionar no final, mas não no começo. Espero que isso não atrapalhe a minha aula aqui, que eu realmente fiquei um pouquinho desconcertado agora, né? Óbvio, a figura do Mário, vocês vão ver aqui na minha aula, né? E a gente sente muitas saudades dele. Vamos ver se eu não me perco aqui, Giovana. Vamos lá. Boa sorte, você vai brilhar como sempre, Arthur. Não, mas você me pegou. Olha, o único jeito que poderia ter me pego agora era ter falado do Mário antes da aula, mas vamos que vamos. Bom, então, novamente, obrigado a todos, né, e a todas. Vamos ver se nesses 30 minutos eu consigo falar um pouquinho do que a gente pensa a respeito da baixa complexidade, né? E eu completaria o título da aula, eu mudei aqui um pouquinho, mas é quando indicar e como fazer a reprodução assistida de baixa complexidade no consultório, e eu completaria, Baracá, se você me permitir, e depois a gente pode voltar a esse tema, no consultório do ginecologista, né? Faltou só a palavra do ginecologista, né? Realmente eu fico muito contente em estar falando, não entre amigos, mas pelo menos entre ginecologistas, né? Que eu acho que é o público-alvo dessa aula, né? Então, a ideia dessa aula, não, desse bate-papo, a ideia, né, da gente falar um pouquinho da baixa complexidade no sentido de valorizar o trabalho do ginecologista, né? Então, essa paciente está com o ginecologista, né? Por mais que hoje em dia, com a mídia social, não sei quem tem a paciente hoje em dia mais, mas de qualquer forma, é a paciente do ginecologista, né? Então, isso tem mudado um pouquinho, né? Acho que tem uma certa correção de rota, né? A própria Febrasgo fez a área de atuação para o ginecologista, né? Então, eu fico muito contente em estar falando para nós, ginecologistas. Então, de pronto, né? O que a gente mais ou menos vai abordar? O que cabe, na minha opinião, para nós, ginecologistas, diante das nossas pacientes, e principalmente falando da baixa complexidade, né? Então, nos cabe entender um pouco sobre a epidemiologia da infertilidade conjugal, a preservação da gravidez saudável, a propedêutica básica, claro, nunca esquecer do ácido fólico, né? Aí sim as técnicas de baixa complexidade, que a gente divide entre a inseminação intrauterina e o coito programado. Sim, é importante o ginecologista ter uma orientação preliminar das técnicas de alta complexidade, não precisa fazer alta complexidade, mas entender como funciona, as principais indicações, e já dar uma ideia de resultados para aquela paciente que pergunta isso numa consulta ginecológica, sem dúvida nenhuma, né, uma orientação sobre os riscos da gravidez múltipla. É muito comum as pacientes nos procurarem para ter gravidez múltipla, né? Então, se a gente tem uma educação desde os consultórios que isso traz problemas,
né? Isso simplifica muito a nossa vida e, sem dúvida nenhuma, a fidelização do casal, né? A gente tem um dos grandes problemas que a gente tem, na minha opinião, na reprodução assistida é essa dificuldade de encaminhamentos. E o ginecologista ou o obstetra tem que fidelizar o casal para ele não ter medo, entre aspas, de perder a paciente depois no pré-natal. Então, não tem ganhar ou perder a paciente, tem que fidelizar a paciente para que isso aconteça, né? Mas a gente vai aqui falar um único tópico, né, nesses 30 minutos, não dá para a gente abordar tudo, e eu vou tentar focar nas técnicas, então, de baixa complexidade e tentar colocar, e eu acho que isso vai ser muito importante aqui na nossa discussão depois, né, de alinhar o que eu chamo de expectativa e realidade, né? Então, isso é muito importante na medicina, né, e na reprodução humana mais ainda, né? Então, a gente vai tentar abordar o que é a expectativa e o que a gente entrega, qual é a realidade, né, o resultado final das técnicas de baixa complexidade, né? Então, essa é uma pirâmide politicamente correta, é uma pirâmide que deveria funcionar, ela não funciona muito bem, mas, de qualquer forma, né, a gente tem, teoricamente, uma base grande de baixa complexidade e, quando não resolver, a gente passa para alta complexidade, né? Então, essa seria uma pirâmide saudável da gente poder resolver grande parte dos problemas reprodutivos com a baixa complexidade e, naqueles casos que a gente não resolve, quando tem uma indicação precisa para alta complexidade, fator masculino severo, um problema anatômico, e aí vai, né, a gente não vai tocar nesse ponto, então partir para alta complexidade. Não é o que a gente tem visto muito, né, a gente tem tido uma hipertrofia da alta complexidade, a gente tem feito mais alta complexidade e menos baixa complexidade, mas eu vou deixar isso depois para a gente discutir, né, no final, por que talvez isso esteja acontecendo, né? Então, a gente divide novamente a baixa e a alta complexidade. A baixa complexidade, o coito programado e a inseminação intrauterina, né? Academicamente, a gente dividia primeiro o coito programado e depois a inseminação intrauterina, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente deve encarar a baixa complexidade, os dois juntos, né? Ou você indica o coito programado, ou você indica a inseminação intrauterina, né? Ou começa direto com a inseminação intrauterina, né? Porque o grande problema que a gente tem é o timing e a oportunidade de tratamento dos casais, né? Então, a gente tem muita dificuldade de, academicamente, indicar 3 ciclos de coito programado. Se não funcionar, aí partir para 3 ciclos de inseminação intrauterina, e se não funcionar, partir para alta complexidade, para fertilização in vitro, né? Então, eu costumo mais ou menos misturar inseminação e coito programado no mesmo bolo. É claro, a gente vai falar da inseminação, que é um pouco mais elaborado do que o coito programado. Mas, a nível de resultado, os dois são muito parecidos, né? O principal objetivo, é claro, então, é aumentar a taxa de gestação em casais subférteis, né? Essa é o objetivo de quem trata dos casais inférteis, né? Do ponto de vista da história, já se faz inseminação intrauterina desde o século XVIII aqui, e a primeira indicação era a dificuldade do depósito seminal no trato genital feminino dos homens com hipospádia. Depois evoluiu para ser medido a dor, e em 1886, aqui Sims já falava intuitivamente, é claro, é claro de colocar o sêmen mais próximo do óvulo, e a gente consegue colocar, então, o sêmen dentro do útero. Então, isso já vem de muitos anos, né, que se fala e que se faz a inseminação intrauterina. É claro que isso aumentou e melhorou muito com esses 3 pontos, né? A gente desenvolveu os medicamentos para estimulação da ovulação, né? As técnicas de separação de espermatozoide do fluido seminal e, principalmente, né, eu costumo dizer, o terceiro dedo do ginecologista, né, a ultrassonografia pélvica transvaginal, que revolucionou, né, a ginecologia e, principalmente, a reprodução assistida, né? Não dá para fazer quase que ginecologia sem um ultrassom e muito mais reprodução. Então, de uma forma geral, a seleção e indicação para as mulheres, então, uma boa e completa anamnese é fundamental. A anamnese, eu não vou me deter, não é uma aula de 4º ano, mas é fundamental valorizar os antecedentes cirúrgicos, né? Valorizar
os antecedentes menstruais, doenças associadas. Então, tudo a gente tem na anamnese. Afastar, né, as doenças de tireoide, diabetes, e o tempo de infertilidade, né, a frequência que o casal tem de relações, tudo isso é fundamental. E, se houve algum tratamento anterior, detalhar e valorizar esse tratamento anterior. Né? O exame físico, então, é fundamental, por isso que é do ginecologista. Né? Não dá para a gente tratar de um casal sem ter feito um especular. Às vezes, a gente simplesmente tratar de uma vulvovaginite, a gente melhora muito a situação, ou pior ainda, não fazer um exame ginecológico, não ter isso claro, e na hora de uma transferência embrionária, a gente deparar com um tremendo pólipo cervical, e isso atrapalhar a nossa transferência, ou uma vulvovaginite importante, e isso atrapalhar também o nosso resultado final. Então, o exame físico é fundamental com um exame especular. Né? Os exames complementares, então, gerais, né? Então, hemograma, tipagem sanguínea. Eu acho importante, nessa hora, antes dela estar grávida, ter uma sorologia aí histórica de controle de toxoplasmose. Eu acho que todo mundo aqui já teve algum caso de dúvida se teve ou não teve toxoplasmose durante o pré-natal. Então, se a gente tem um dado histórico, resolve toda a dúvida e toda a angústia de ter uma sorologia de toxoplasmose durante a gravidez. As sorologias que a Anvisa obriga: sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, não está aqui, HTLV, os exames de prevenção. E os específicos, eu vou procurar ser bem econômico, porque a gente tem o conceito da propedêutica atual do casal infértil, é a propedêutica mínima do casal infértil. A gente procura ser o mais econômico possível dos exames que realmente são importantes. E aqui, os específicos para a gente poder indicar a baixa complexidade, né, eu cito a boa e velha histerosalpingografia. A gente tem que ter a patência, a gente tem que ter as trompas perfeitas, né, para a gente ter um mínimo de resultado na baixa complexidade, e, novamente, a ultrassonografia pélvica transvaginal, que a gente vai ter uma ideia também do útero e uma ideia dos ovários, medida da reserva ovariana, contagem dos folículos antrais. A gente pode detalhar isso um pouquinho mais na frente. Então, as principais indicações da baixa complexidade do lado feminino, então, o fator cervical, o fator ovulatório, as disfunções sexuais, a infertilidade inexplicada, um certo ponto de interrogação, a gente pode discutir isso depois. Não sei se é a melhor indicação para a baixa complexidade, mas, sem dúvida nenhuma, o fator ovulatório, o fator cervical e as disfunções sexuais, sim, às vezes a gente tem casais que se dão muito bem, mas que não conseguem ter relação no momento certo ou com hora marcada, mas ele desempenha muito bem essa função, colhendo um sêmen para o preparo seminal. Então, é uma boa indicação da disfunção sexual. Eu costumo dizer para os meus casais que é muito mais fácil, não quero arrumar nenhuma encrenca na reunião, mas é muito mais fácil eu conseguir engravidar aquele casal do que primeiro tentar melhorar ou abordar alguma disfunção sexual. Então, é uma indicação da baixa complexidade. E as condições mínimas, então, que a gente tem são, na minha opinião, as duas trompas normais, pela histerosalpingografia, um ovário funcionante, né? Quer dizer, ela tem que ter o mínimo de reserva ovariana, ela não pode estar na menopausa, e uma cavidade uterina normal, pela histerosalpingografia, complementada pela ultrassonografia pélvica transvaginal. Para o homem, eu não vou entrar muito no tema, eu acho que o homem é do urologista, de uma forma geral, né? Exame físico, eu não tenho a menor experiência de fazer exame físico no homem, eu acho que aqui ninguém tem, né? Somos ginecologistas, mas a anamnese é importante, né? Se toma algum tipo de droga, principalmente os anabolizantes, se ele tem algum histórico na infância de uma não descida dos dois testículos, se ele tem alguma outra dificuldade, né, nesse sentido, então, alguma doença crônica, isso a gente pode perguntar, e eu costumo perguntar, porque normalmente vem o casal, né, conversar sobre uma dificuldade de engravidar. Exames gerais, então, aqui a gente coloca os exames que vão ser necessários, tanto para baixa como para alta complexidade, as sorologias obrigatórias da Anvisa, e os exames específicos, eu também não vou entrar nesse tema, é do urologista, mas o espermograma, e é claro, qualquer exame que a gente fala, a gente quer para valorizar o exame, um exame bem feito, né? Então, idealmente, um espermograma num laboratório que tenha expertise, né, no exame, e complementar pelo menos com uma seleção espermática
que, em última análise, vai ser o número que a gente vai levar em conta na hora que a gente vai inseminar. Então, ter esse exame anterior é fundamental. 1 ou 2 espermogramas, né? É assim que a gente trata o homem. Né? As principais indicações, então, masculinas, então, são as alterações ejaculatórias, né? As alterações seminais, e aí eu tiraria o moderada, leve, ou, idealmente, os melhores resultados que a gente tem na baixa complexidade são de sêmens excelentes, então, nenhuma alteração seminal, eu diria, mas, de qualquer forma, a gente consegue indicar, mas dentro de uma alteração seminal leve. Uma alteração seminal moderada ou grave, né? Então, na nossa opinião, vai direto, nos dias de hoje, em 2021, para a reprodução assistida. Né? Uma outra indicação é para sêmen armazenado, né? Então, bom, hoje em dia não tem muito isso, mas a gente já, né, tratamos bastante de aeromoças, de pilotos de avião, então, ou altos executivos que viajam muito. Então, essa dificuldade de se encontrar, então a gente pode guardar o sêmen. Então, é uma indicação, né, quando a gente congela um sêmen bom, é um sêmen que tem boas condições para baixa complexidade. A gente não precisa partir para alta complexidade. Condições mínimas, então, eu comentei um pouquinho do espermograma, um pouquinho mais específico, que a gente tem uma prova, né, do preparo seminal, né, que é o sêmen que a gente vai colocar dentro do útero. Então, pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis e direcionais, após, então, essa seleção espermática e, idealmente, com uma morfologia de Kruger maior do que 4%. Né? E, claro, aqui colocar as principais indicações que a gente pode partir para baixa complexidade. Não sei se é o melhor caminho, mas a gente pode partir para baixa complexidade do sêmen de doador. Então, as azospermias definitivas, cada vez menos a gente tem azospermia definitiva, evoluiu muito a urologia e o encontro de espermatozoides com microtese, com outros procedimentos, mas, de qualquer forma, ainda existem casos que a gente não consegue encontrar espermatozoides, então, uma indicação de banco de sêmen. As doenças hereditárias, cada vez menos, a genética evoluiu muito na reprodução assistida de alta complexidade, a gente consegue estudar grande parte das doenças hereditárias, conhecidas, pelo menos, né? Doenças transmissíveis também, né? A gente tem muita segurança, principalmente nos portadores de HIV, tem N trabalhos da literatura, os italianos são muito fortes nisso, de uma transmissão quando a gente tem condições especiais, com uma baixíssima prevalência de vírus no sêmen, e a gente estuda o vírus no sêmen, a gente poder inseminar com muita segurança nesses casos, né? Incompatibilidade RH um pouco menos, e o principal ponto aqui de usar um sêmen de doador e poder usar para a baixa complexidade, a produção independente. Cada vez mais a gente... Bom, essa é a tônica da preservação da fertilidade, a tônica da dificuldade de relacionamento, é a tônica de atrasar, né, o futuro reprodutivo, que isso todo mundo sabe, todo mundo vê isso todos os dias nos seus consultórios, e tem aquele subgrupo de mulheres que atrasam a sua fertilidade porque não tem parceiro. E tem aquelas que nunca vão ter parceiros, né? Eu costumo brincar com as minhas pacientes, assim, para relaxar um pouquinho, que para engravidar precisa de 3 ou 4 coisas. Precisa de útero, precisa de ovário e precisa de sêmen. Idealmente, sêmen e parceiro, né? Agora, quando a gente não tem o parceiro, a gente é direito, é ético, é legal, a gente faz bastante, tanto em casais de mulheres, aí não seria bem a produção independente, mas na mulher solteira, então pode-se lançar mão do banco de sêmen e da baixa complexidade. Colocando, então, esse é o mundo ideal, agora o mundo real, né? Quais são os fatores de mau prognóstico? Aí começam os problemas do resultado na baixa complexidade. Então, a gente considera fatores de mau prognóstico, mulheres com idade mais avançada, né? Eu morro até de medo de falar de idade mais avançada e apanhar das mulheres, 37 anos é idade avançada de nada, vocês vão concordar comigo. Mas para engravidar, já é. Então, a gente tem um resultado pior na baixa complexidade nas mulheres com mais idade. Com uma queda da reserva ovariana, bom, aqui eu coloquei historicamente o FSH basal acima de 10 mil unidades por ml, a gente pode colocar aqui
o Gustavo, está todo mundo aqui, podemos colocar o Pedrinho, podemos colocar o hormônio antimileriano, é menor do que 1, ou menos do que 5, 7 folículos antrais. De qualquer forma, uma mulher com queda da reserva ovariana também é um fator de mau prognóstico. Uma trompa obstruída, eu acho que é quase uma contraindicação, né? Eu acho que para a gente lançar a mão da baixa complexidade, as duas trompas têm que ser funcionais, né? Para pelo menos a gente não aumentar o risco de uma gravidez ectópica, né? Uma coisa é ela ter uma gravidez tubária em casa, outra coisa é ela ter uma gravidez tubária pós um procedimento que nós, ginecologistas, somos vetores, e fruto desse procedimento ela ter uma prenese ectópica, né? E isso aumenta o risco quando a histerosalpingografia não é absolutamente normal, né? Quando a gente tem menos do que 5 milhões de espermatozoides pós recuperação final, estou repetindo, uma morfologia menor que 4%, e um outro ponto que eu acho que é muito importante e que não é muito falado, que é o tempo de infertilidade do casal. Eu costumo dizer para os meus casais que quem é fértil, costuma engravidar no primeiro ano. É claro que isso não é uma regra, a gente tem N histórias que demoram 1 ano e meio, 2 anos, mas eu colocaria aqui uma barra de realmente um problema maior acima de 3 anos, né? Então é um fator de mau prognóstico, né? E aí começam os problemas, porque a imensa maioria das pacientes que, pelo menos, que nos procuram, estou falando aí que sou ginecologista, mas que minha área de atuação é reprodução, né? É difícil eu atender um casal que não preenche, né, algum desses fatores. A gente tem dificuldade aí de indicar a baixa complexidade. Mas no consultório do ginecologista, que atende a mulher desde a sua adolescência, então eu acho que teria essa oportunidade, né? Então, lembrar a idade da mulher, as trompas boas, o sêmen bom e menos de 3 anos tentando engravidar. Essa é a principal, o melhor fator prognóstico para a gente ter sucesso na baixa complexidade. Bom, o estímulo ovariano, né? Então, a gente pode, e eu vou mostrar um pouquinho a nossa experiência, eu vou colocar um pouquinho mais na frente, né? Uma experiência que a gente teve importante do Pérola, né? Onde a gente fez 5 protocolos diferentes e nenhum foi diferente do outro no resultado final, mas a gente pode aí andar ainda do citrato de clomifeno ou, mais modernamente, né? O letrozol, né? Usar as gonadotrofinas menopausadas, aí já são medicações injetáveis com um custo mais elevado, é um dos problemas da baixa complexidade, porque necessariamente baixa complexidade não é baixo custo, né? E um dos problemas do custo do tratamento são as drogas indutoras da ovulação, ou combinado, né? Então, aí fazer uma menção aí, na minha formação lá da França, do Friedman, lá atrás, tem o protocolo do Friedman, que era chamado protocolo do Friedman, onde a gente associa, vou falar um pouquinho depois, né? Na época era o citrato de clomifeno mais gonadotrofina, a gente pode trocar o citrato de clomifeno pelo letrozol e mais gonadotrofina. E, no momento adequado, pela monitorização, a gente desencadeia a ovulação com 5.000 unidades de HCG. Então, a gente tem que fazer uma monitorização da ovulação, e isso eu acho muito complicado que o ginecologista não faça isso pessoalmente. Isso é muito simples, né? Um ultrassom transvaginal, eu acho que tem que estar no domínio da imensa maioria dos ginecologistas. Quem não tem esse domínio, muito modestamente, eu digo que qualquer cursinho que a gente tem hoje em dia, de 3, 5 dias, você sai treinado para medir folículo, é uma coisa simples e que cabe ao ginecologista. Eu falo isso porque eu conheço colegas que fazem baixa complexidade e dependem dos grandes laboratórios para medir folículo, e a gente tem uma dificuldade, porque precisa ter muita agilidade, tem que poder fazer esse exame com a paciente no 2º, 3º dia do ciclo menstrual, a gente tem que poder ter agilidade de querer repetir o exame 1, 2, 3 dias depois, e nos grandes laboratórios, com as rotinas, mesmo agora na época de Covid, a gente tem uma certa dificuldade. Então, para fazer baixa complexidade, eu acredito que o ginecologista pode e deve, mas tem que ter um ultrassom no consultório ou uma associação com alguma clínica que consiga fazer isso de forma ágil e um contato direto, senão complica muito a história, né? Então, a gente basicamente faz um ultrassom menstruada, escolhe o protocolo, né? Vamos discutir um pouquinho isso, e quando tiver 1, 2, no máximo 3 folículos, podemos discutir também esse número 3, né? Quando a gente editou o penúltimo livro na SBRH,
a gente colocou lá como critério de suspensão 4 ou mais folículos. Eu acho que é um pouco pesado, né? Eu acho que no máximo 3 folículos, então eu coloco aqui acima de 4, a gente cancela o ciclo ou converte a baixa complexidade em alta complexidade, né? Porque, paradoxalmente, o que a gente tem hoje em dia de maior risco de gravidez múltipla complicada, e eu digo gravidez múltipla sempre é complicado, mas quando eu falo mais complicado, é trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos. Eu acho que faz tempo que a gente não vê muito isso. Antigamente isso era matéria do Jornal Nacional como sucesso, hoje em dia isso beira quase que a imperícia médica, a gente ter uma gravidez quíntupla ou quádrupla, mas, de qualquer forma, isso ainda existe e é na baixa complexidade que isso acontece. Tanto no citrato de clomifeno que a paciente toma em casa, sem orientação médica e sem controle ultrassonográfico, como quando você faz a baixa complexidade e dá o HCG com mais do que 3, 4 folículos, né? E a gente faz o controle pós-ovulação, né? A suplementação é questionável, né? Então, aí, só para a gente atualizar um pouquinho mais a aula, né? Em 2015, eu fiz um levantamento, né, de se há necessidade ou não, num dos congressos da Febrasgo, da suplementação na fase lútea na baixa complexidade. E realmente é um super ponto de interrogação, porque a gente é obrigatório a suplementação da fase lútea na alta complexidade, porque uma das drogas que a gente usa é o bloqueio, né, ou com agonista ou com antagonista, a gente bloqueia diretamente o corpo lúteo, né? Então, a gente é obrigado a suplementar com progesterona, né? Na baixa complexidade não tem essa droga, muito pelo contrário, a gente estimula a ovulação, então a gente tem corpo lúteo. Mesmo assim, grande parte dos serviços suplementam. Eu, pessoalmente, quando faço baixa complexidade, suplemento também, mas isso é questionável. Trazendo um pouquinho aqui de medicina baseada em evidências, nesse congresso, né, eu peguei 2, 3 pôsteres de Baltimore em 2015, né, então aqui, esse autor da Turquia, um N grande, quase 600 ciclos de inseminação, e meio a meio, numa parte ele usou 200 miligramas de progesterona por via vaginal, e numa outra metade, no outro braço, não fez suplementação, e no A e no B a taxa de gravidez foi exatamente a mesma. Então, esse autor conclui, na casuística dele, em 3 anos, em quase 600 ciclos, que é um número importante e um número respeitável, que não fazia diferença suplementar. Então, ele contraindica, ele insemina e não dá progesterona. Um outro autor agora, saindo da Turquia, indo para o Canadá, né, um N também interessante, 300 ciclos, e também da mesma forma, a suplementação, quando se faz com a progesterona por via vaginal, e também ele teve a mesma taxa de gravidez por ciclo, né, realizado, e não teve mais aborto em quem não houve a suplementação. Então, ele também conclui que é desnecessário. Mas, em medicina, não é tudo, não é só medicina baseada em evidências, e quando a gente faz uma enquete geral, a gente nota que grande parte dos serviços, e eu incluo nesses, eu suplemento com progesterona, né? Bom, a gente usa tanta coisa, tanta progesterona, de tantas formas, né, que eu acabo suplementando com 400 miligramas, um comprimido de manhã, um comprimido à noite, né? Mas a literatura ela é bem dúbia nisso. Quanto à técnica, então, a gente já falou de inseminação intracervical, inseminação intraperitoneal, inseminação dentro do folículo, e o que realmente funciona, e eu vou fazer a crítica de como funciona, é a colocação do sêmen na cavidade uterina, que, de uma forma clara, a gente não coloca só na cavidade, né? O Franco e outros autores já estudaram isso, né? O volume que cabe dentro da cavidade uterina é muito menor do que o volume que a gente insemina, de meio a 1 ml. Então, quando a gente coloca o sêmen no útero, a gente já coloca sêmen nas trompas também. Mas o local de deposição é acima do orifício interno do útero. Bom, aqui pode ser uma sonda uretral, né? Estamos falando com o Salomão antes da inseminação caseira, não sei se tão simples, mas de qualquer forma dá para simplificar, não precisa de um catéter especial, uma sondinha uretral, 6 ou 8, resolve o problema, de meio a 1 ml, a gente já fez inseminação de alto volume, com 3 ml para lavar as trompas e não se mostrou superior. Então, o clássico é uma única tentativa, uma única inseminação intrauterina de meio a 1 ml,
36 a 40 horas após a administração do HCG, e, bom, fazer um repouso de 15 minutinhos, só para valorizar o procedimento. Não há necessidade desse repouso. Não há necessidade de repouso nem depois que a gente transfere embrião na alta complexidade, né? Muito menos na baixa complexidade. Mas para valorizar o procedimento, né? Ninguém vai inseminar e pedir para a paciente sair correndo. Então, uma conversa, explicar um pouquinho mais. Então, 15 a 30 minutos com a paciente deitada na maca do consultório, né? É o que a gente orienta de uma forma geral. Né? A parte laboratorial, então, bom, tem um grande serviço de reprodução assistida aí no HC, né? Então, o preparo seminal é muito parecido até com o preparo seminal que a gente faz para reprodução assistida. A gente tem tanto o SWIMAP, que é a migração ascendente, a centrifugação por percol, até tem umas canulinhas da minha época lá da França, que era o TH1D, que você não precisa nem de centrífuga, nem de microscópio, você coloca o sêmen e depois de 2 horas ele separa automaticamente. O grande ponto é que a gente não pode colocar o sêmen bruto, porque tem muita prostaglandina, dá muita cólica e não funciona, né? A gente tem que colocar só o espermatozoide no meio de cultura para dar uma maior sobrevida. Então a gente pega o pellet e mistura no meio de cultura. É uma coisa muito simples, realmente, e que, com segurança e com ética, qualquer laboratório faz. Então, revisando aqui, paciente em posição ginecológica, né? Então, a gente geralmente coloca um espéculo, né? Então, aqui é muito complicado, a gente não fez o exame antes, não fez uma anamnese, depara com uma tremenda vulvovaginite, você nem tem muita coragem de entrar dentro desse colo do útero. Então, essa é uma imagem ideal, um colo entreaberto, um muco filante, né? Então, é um bom caso, a gente já vê o muco pelo ultrassom. Então, a gente faz uma limpeza bem delicada, só com gás ou só com soro fisiológico, e deposita, então, o espermatozoide, ou aqui, né? Essas fotos são do Elvio lá atrás, né? Acho que essa mão deve ser do Elvio, inclusive, ele que gostava, né, dessa cânula, né? De simplificar mais ainda a história, de usar, então, uma sonda uretral. Eu, particularmente, prefiro, eu acho que complica um pouquinho a história, fica tudo muito longo, eu prefiro usar um catéterzinho, isso não aumenta muito o custo, um catéter simples de inseminação, né, provado, estéril, ponto final, né, mas de qualquer forma dá para simplificar e é simples, né, para o ginecologista, né, a gente faz coisas muito mais tão complicadas, é só passar o colo do útero e injetar delicadamente, e eu costumo, depois de injetar o sêmen, fechar com as 2 válvulas, né, para não haver um refluxo grande. Normalmente não tem esse refluxo quando a gente insemina um volume pequeno, mas de qualquer forma eu fecho, eu deixo 5 minutos fechado o colo do útero com as válvulas, a paciente até agradece que a gente está fechando o espéculo, e depois retiro o espéculo, 15, 20 minutinhos, a paciente vai para casa, né? E eu costumo checar se a paciente ovulou 2 dias depois. E também costumo orientar para o casal ter relação, né? Eu peço, de uma forma geral, 2, 3 dias de abstinência antes da inseminação. Isso é um pouco questionável, mas eu insisto que vale a pena o casal ter relação depois da inseminação. Por 2 motivos. Um, porque se o casal engravidar, tira um pouco essa pecha que engravidou da inseminação, porque ele pode ter engravidado da relação. E, em segundo lugar, porque acumula um pouquinho mais de espermatozoide, dá uma conotação um pouquinho mais na dinâmica do casal. Então, eu, pessoalmente, gosto de orientar o casal, mesmo depois de inseminar, não antes, mas depois, no dia seguinte, ou dali 2 dias, também ter relação. Até aí tudo bem, a coisa é simples, clara, é da nossa alçada, e os problemas que eu falei que é importante a gente ter uma conversa aqui séria da expectativa e da realidade. Então, vamos começar a falar do problema, que o que são os resultados, né? Então, eu vou trazer aqui muito rapidamente, aqui tenho mais 9 minutos para a gente falar, mas resultados é um ponto importante, porque o casal que nos procura, como ginecologistas, que não engravida, né, ele imagina que vai engravidar só de conversar com a gente.
né? Ou se você vai propor algum ato médico, então ele tem a certeza que vai engravidar de cara depois do ato médico, e não é bem assim. Então eu trouxe aqui algumas formas de entender o resultado, né? De todas as formas, que eu acho isso importante, colocar isso muito bem claro. Então, um levantamento aqui da ESHRE, da Sociedade Europeia. Então, vocês notam aqui que aqui não sei, estão todos os países aqui, mais ou menos, né? 15, 20 países, né? Quando a gente olha a taxa de gravidez com todos os ciclos feitos, bom, aqui eu até grifei, eu não tenho como mudar tabela, eu nem gosto de refazer tabela, eu gosto de fotografar a tabela e colocar no slide, 12,2%. O que significa que nesse grupo, quando a gente teve aqui um N importante, depois eu vou falar do N, em mais de 50, 60, 79, 80 mil ciclos realizados. Tudo bem que foi em 2003, mas não houve muitas mudanças. A reprodução assistida evoluiu muito nesses anos. A alta complexidade, a baixa complexidade, não. A gente tem um platô de resultados desde 2000. Né? Então, esse é um dado de 2003, publicado em 2006, 2007, em quase 80 mil ciclos de países desenvolvidos, e a taxa final de gravidez foi de 12,2%. O que significa 12,2%? Significa você ter 10 pacientes na sua sala de espera que fizeram inseminação, uma engravidou e 9 não engravidaram por tentativa. Né? Uma outra forma de olhar, e a gente vai tentar dissecar um pouquinho esses dados, e na mulher acima de 40 anos? Bom, esse dado cai para 8,8%, em quase 3.319 ciclos nesses países aqui, né? Não sei se vocês conseguem ler, mas estou falando da França, da Itália, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, dos países nórdicos, da Inglaterra, da Suíça, bom, né? E 8,8%, né? Então, o que significa isso? Que se vocês inseminarem mulheres acima de 40 anos, e teoricamente é um número, claro que aqui engravida é 100%, aqui não engravida é 0%, mas a gente tem que dar uma estimativa de resultado do tratamento, isso em tudo, né? Ainda mais em reprodução, e uma estimativa justa, correta, né? Se vocês podem ter uma situação de ter 10 pacientes na sua sala de espera, que fizeram às 10 um ciclo de inseminação naquele mês, e você não vai ter nenhuma grávida naquele time, ou talvez uma grávida, né? Então, para pensar nisso tudo. Agora, o melhor cenário é quando a gente afasta totalmente um fator masculino. Então, estou mostrando um dado aqui de banco de sêmen. Então, claro, para o homem ser um doador de sêmen, ele tem que ser fértil, já tem que ter filhos, e é um sêmen excelente. Numa mulher teoricamente jovem, é claro que eu gostaria de ver esse número se tivesse um dado aqui, mas esse dado é menor que 40 anos, mas se tivesse um dado menor que 35 anos, mas já melhora um pouco, né? Melhora onde? Melhora, a gente tem aqui 16,7% de taxa de gravidez. Olhando isso em 3, 4 anos consecutivos, né? Esse mesmo trabalho, publicado em 2019, nesse consenso aqui de Capri, né? É um grupo da Sociedade Europeia da ESHRE, que se reuniu para organizar melhor aí os ciclos de baixa complexidade, né? Então, aqui, ele teve esse dado monótono aqui, né? Num número grande aqui, em 2004, quase 100 mil ciclos, e a gente tem aqui, olha, taxa de gravidez está aqui, olha, 17,7, 15,6, 15,7, 16,3, então, não passa de 20%, pelo menos esses dados aqui a gente pode discutir depois. Bom, colocar, então, ressaltando, é claro, o convite ao Pérola, ressaltando porque o Pérola, entre outras coisas, o Pérola tem esse trabalho, né, que a gente teve a oportunidade de participar, né, foi inclusive motivo de tese de um colega conhecido nosso, pelo menos o Pedro conhece, o Cotec, né, que um colega que trabalhou muito tempo aqui em São Paulo, e hoje em dia ele tem das principais clínicas de reprodução humana do Mato Grosso, em Corumbá, na época que ele era nosso médico ou residente, não lembro bem, lá do Pérola, a gente publicou isso, que foi a tese de mestrado dele, mas o que eu quero mostrar na Unicamp, aqui com o professor Barramondes, isso foi em 2004, faz tempo, mas aonde a gente tinha mais dificuldade na alta complexidade, então a gente hipertrofiava a baixa complexidade. Tanto hipertrofiava que a gente se organizou para fazer um estudo
em quase 600 ciclos de inseminação, que é bastante, né, e usando drogas caríssimas, né, até análogo. Então, a gente fez 5 protocolos. Hoje em dia, a gente, é claro que não pense muito em usar análogo, né, e nem complicar demais, e nem encarecer demais o protocolo na baixa complexidade, mas a gente usou citrato, mais HMG, só HMG, FSH puro, um protocolo ultra curto mais HMG, um protocolo ultra curto com FSH. Então, esse foi o trabalho do COTEC, né, um trabalho interessante, numa boa média etária, paciente jovem, 33 anos, de média, né, e a gente teve aqui, como média, tivemos aqui, deixa eu passar aqui, tá o número errado, aqui 533 ciclos, errado não, ele foi, quando na hora que aumentou, ficou 533 ciclos estudados, né, em 477, em 400 e poucas pacientes. É claro que teve pacientes que fizeram 2, 3 ciclos, mas olhem aqui, em 533 ciclos, a nossa taxa de gravidez lá atrás foi igual em todos os protocolos. Então, usar só o citrato de clorofeno isolado, que teve uma taxa pior do que em associação com a gonadotrofina. Mas, de qualquer forma, mesmo complicando o protocolo de estímulo, a nossa taxa variou muito pouco, e a nossa taxa média foi de 10,5%, né, os nossos resultados, a tese de mestrado do COTEC, publicada na Fertility lá atrás, né, mais um dado, um resultado. Então, não estou trazendo só resultado da literatura, estou trazendo um resultado de um serviço público com um N importante, né? E é claro que na paciente mais jovem esse resultado foi melhor, a gente teve quase 20% na paciente com menos de 37 anos. Né? Saindo um pouquinho, então, uma outra forma de mostrar resultado, eu não quero cansar vocês, mas só para, né, aqui de um serviço privado. Então, eu estou mostrando a minha experiência de literatura, experiência do serviço público, e também é importante a experiência do serviço privado, porque, em última análise, vocês são o serviço privado, né? Nós somos o serviço privado, pelo menos a nossa paciente do consultório, do ginecologista. Então, aqui, do grupo alfa, é um dos serviços, não importa, mas olhem aqui, a nossa taxa de gravidez no alfa, em 2006 foi de 12,8%, em 187 ciclos, em 2007, 13,7%, e eu levantei em 2008, tudo bem, 22%, mas a gente fez muito pouco. Né? Em 2020, por pandemia, mas não só pandemia, né? Mas a gente, paradoxalmente, tem diminuído o número de ciclos feitos numa clínica privada aqui, de baixa complexidade, mas, de qualquer forma, não mais do que 20%. Né? E, para terminar, estou chegando aqui nos 40 minutos, né? A gente tem a Bulgar, já publica isso desde lá de trás, isso é importante, né? Ele mostra 16% nos 3 primeiros ciclos, então é 16% por ciclo, que vai dar em 3 ciclos perto de 30%. Né? Agora, paradoxalmente, né, lá no Egito, ele ia para o 4º, para o 5º, para o 6º ciclo, e a taxa de gravidez cai vertiginosamente. Então, na nossa opinião, e na literatura, e grande parte dos serviços, quando indica a baixa complexidade, no máximo 3 ciclos, ou até 4. Não vale a pena fazer 5, 6, 10. Vai ter aquela que engravidou no 10º ciclo, mas a taxa de gravidez por ciclo é diminuída. Bom, só uma palavra que eu falei do problema da baixa complexidade com a gravidez múltipla, né? Então, eu não preciso cansar vocês, né, de explicar os problemas da gravidez múltipla, né? Então, a gente tem que evitar estar na contramão e cabe ao ginecologista falar disso, né? E aqui só uma mensagem, né? Eu tenho preparado uma aula dos 10 mandamentos, do que o ginecologista deve ou não deve. É claro que eu não sou tão taxativo, né? Cada um faz dentro da ética o que acha que tem que ser feito, mas o que eu acho complicado para o ginecologista é retardar com a sua paciente, como mensagem também, né? Claro, nada tão taxativo, mas retardar o tratamento, isso é uma coisa complicada. Há uma indução da ovulação com citrato ou com letrozol mais do que 4 ciclos, a gente ainda vê pacientes que usam 1 ano, 1 ano e meio de citrato e não engravida. Então, não é água com açúcar, o citrato de clorofeno ou o letrozol. E aqui, quer dizer, também acho complicado nós, ginecologistas, que não fazemos reprodução. É importante ter contato com o pessoal da reprodução, porque se vai indicar alguma clínica, algum serviço, ter algum contato prévio para evitar problemas futuros também
neste ponto. Então, para terminar, resultados gerais, o que eu acho que é ético e justo a gente explicar e fazer e falar com as nossas pacientes, uma taxa de gravidez entre 10% a 20%, foi o que eu mostrei, a nossa do Pérola, privada e da literatura, podemos procurar outras da literatura, mas acho que é em torno disso, né? Se alguém tiver uma opinião diferente, podemos discutir, né? Quando a gente faz até 3 tentativas, perto de 30% e no máximo 3 tentativas, né? Como conclusão, é uma técnica simples, mais fisiológica, uma boa relação custo-benefício, mas quando bem indicada e bem realizada, né? Eu ainda acho que deve preceder, talvez, né, os métodos de alta complexidade, né? Então, essa é a ideia. Nunca deixar de esquecer, então, final, aqui, o nosso time do Pérola, um monte de gente aqui, né? Não vou reforçar o Mário, ou na frente, ou do lado, mas o Mário merece mais do que isso, e eu queria deixar esta foto para vocês, vou até deixar ela um pouquinho aí, né? Do Mário em alto estilo. O Mário, você sabe, cidadão europeu, italiano, e que adora a Itália, adora a medicina, né? Tem algumas paixões, entre elas a Itália, e ele me mandou essa foto há um tempo atrás de uma pizzaria chamada Pizzaria Cavagna, e ele era um exímio mestre cuca, né? Fazedor de pizza, né? Ele gostava de cozinhar também, além de beber um bom vinho, né? Então, ele sei lá, ter essa memória aqui do Mário, né? E só para terminar, eu não sei se vai ser exatamente assim, mas esse é o croquis, né, do futuro Pérola Barton, e é sério, é um projeto importante do governo do estado, né, que está em obras aceleradas, e o que a gente tem de informação é que o ano que vem o novo Pérola está sendo inaugurado, vai ter reprodução, vai ser hipertrofiada, inclusive a reprodução do Pérola, no novo Pérola, nesse projeto de revitalização do centro da cidade. Então, eu vou parar por aqui, né? Eu acho que deu aqui 40 e pouquinhos minutos. Bom, consigo descompartilhar, né? Então, a Giovana me ajuda aqui novamente. Giovana? Oi, pode ir lá na reunião, professor? Na reunião. Parabéns, professor Arthur Zic, pela apresentação muito boa, didática, clara. E lembrando no final essa figura que eu não tenho dúvida que era querida de todos.